A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como você está? Eu sou o Maquilar Dias e estou aqui mais uma vez fazendo esta videoaula de subsídio da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição que traz como título esse trimestre: a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Amados, nós vamos estudar hoje, vamos fazer esta videoaula da lição de número 8, a lição de número 8, aonde traz com o título A Igreja de Cristo. Eu quero avisar aos amigos que nos acompanham aí no canal que fiquemos algumas aulas sem fazer a videoaula, certo? Talvez você procurou aí os nossos vídeos, as nossas aulas, nosso subsídio e não encontrou, porque na realidade, amados, é falta de tempo. Eu estou numa correria tão grande, atendendo a agenda, atendendo os compromissos, para não falhar, e não sobra tempo para nós estar gravando as videoaulas, mas eu vou fazer de tudo para ver se eu consigo agora dar sequência. E eu peço desculpa aos amigos e irmãos que nos acompanham, que ficou sem essas aulas, mas eu vou ver se eu consigo gravar, nem se for de madrugada, mas eu vou fazer de tudo para que essa aula possa chegar até a sua pessoa, certo? Bom, a aula de hoje, a lição 8, a Igreja de Cristo, texto áureo: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18 e versículo 20. Verdade prática: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, uma santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares. Ponto central da lição: igreja é o corpo de Cristo. Igreja, o corpo de Cristo. Ponto central da lição. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 20 e o verso 25 e 27. Amém? Se não tiver revista, você pode acompanhar aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Muito bem, amados. Estamos aqui outra vez gravando esta videoaula para somar ao seu conhecimento, somar aquilo que você já sabe, somar aquilo que você pesquisou, somar ao que o escritor aqui trouxe nesta aula, nesta revista. Não estamos aqui para dividir, mas estamos aqui para complementar aquilo que você já possui, aquilo que você já adquiriu. Estamos aqui para ajudar os amados naquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Amados, eu não vou ficar lendo aqui o bojo da revista, porque você já deve ter lido a revista. Eu vou abordar todos os pontos, porém, como vocês de costume, quem aí costuma assistir a nossas aulas sabe que eu não abordo, fico lendo a revista, eu só abordo todos os pontos, mas eu pego todos eles ponto a ponto, amém? Eu só costumo ler a introdução e a conclusão, para fazer o início e o fechamento da aula. Introdução: a descida do Espírito Santo no dia do Pentecoste marcou o início da jornada da igreja, e vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Todos nós fazemos parte desta história. O presente estudo pretende descrever a igreja como corpo de Cristo. O que isso significa e quais são os elementos que identificam uma igreja? Nós vamos saber hoje, agora, nesse exato momento, o que significa uma igreja, certo? Vou trazer aqui algumas revelações para você que talvez você não saiba. Primeiro, eu quero pegar alguma coisa aqui, fazer a introdução desta videoaula. A Igreja de Cristo
A igreja de Cristo. Bom, em primeiro lugar, na introdução, diz que a descida do Espírito Santo marcou o início da jornada da igreja, certo? A descida do Espírito Santo marcou o início da jornada da igreja aqui na terra. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. Falar em língua é um dom ou Falar em língua é um dom, certo? É que eu esqueci de colocar aqui um ponto final. Eu mesmo fiz uma escrita e eu esqueci de colocar um ponto final. Então vamos lá de novo. Segundo ponto. Falar em língua é um dom e um dom particular, tá? Ser cheio do Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo, todos os que aceitam Jesus tá entendendo? No versículo de Atos, capítulo 2 e verso 13, dá para ver que todos se encheu do Espírito Santo, certo? Todos se encheu do Espírito Santo. Mas nem todos falaram em língua. Vocês entenderam a minha colocação? A introdução aqui diz que a descida do Espírito Santo marcou o início da jornada da igreja aqui na terra, a descida do Espírito Santo. E eu falei para você que falar em línguas é um dom, e um dom particular, certo? O Espírito Santo encheu todos ali naquele lugar. Todo mundo que aceita Jesus, é cheio do Espírito Santo, certo? Só que nem todos ali falaram em língua, entendeu? Nem todos falaram em língua. Terceiro, sobre língua estranha. Amados, sobre a língua estranha. A língua estranha, ela é um dom. Não quer dizer que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo fala em língua, certo? Nem todo mundo que tem o Espírito Santo na vida dele fala em língua, porque falar em língua é um dom, e um dom particular, um dom que edifica somente quem está falando, se não tiver um intérprete, tá entendendo? Então, que fique bem claro, certo? Aí você vai falar assim, mas nem todos falaram em língua? Eu vou falar para você não. Por quê que nem todos falaram em língua? Porque tinha umas pessoas ali que falaram assim, olha, esse povo aí está cheio de mosto, de vinho. Então aquele um que estava falando, ele não estava falando em língua, ele estava reparando os outros que estavam falando em língua. Ok? Muito bem. Vamos para o primeiro ponto. Vamos deixar a introdução de lado e vamos para o primeiro ponto. Presta atenção que você vai aprender algo maravilhoso nessa aula. Eu trago algo novo aqui do Espírito Santo para você, para a sua vida, para você aplicar lá na sua sala ou na sua vida, certo? Ou para você, os alunos. A comunidade dos fiéis. Primeiro ponto, a comunidade dos fiéis. Etimologia. O que significa a etimologia? O estudo ou evolução das palavras, certo? Isso significa etimologia. Aqui a igreja é considerada, ela vem representando a eclésia, certo? O que é eclésia? Chamados para fora. Não confunda. Eu já vi muitas pessoas fazer confusão de chamados para fora, certo? E tirado para fora. Chamados para fora é uma coisa. Você é chamado, eclésia, certo? Chamado, você vem se você quiser. Você tem um livre-arbítrio.
tirados para fora, certo? Tirados para fora é quando você é arrancado, certo? Você vai ser tirado da terra um dia. Você vai ser arrancado, tirado, porque um dia você teve o livre-arbítrio de aceitar Jesus. Como você teve o livre-arbítrio e aceitou Jesus, certo? Você foi chamado para fora, você se tornou uma eclésia, certo? Então agora você vai ser tirado, porque agora você já é de Cristo, certo? Você vai ser tirado dessa terra quando Jesus voltar. Essa palavra aqui, chamados para fora, ela vai aparecer 115 vezes no Novo Testamento, sendo que somente 5 vezes não significa igreja. 110 vezes significa eclésia, chamados para fora no Novo Testamento, eclésia, certo? No Velho Testamento vai aparecer chamados só 2 vezes, e não é para a igreja, ok? É para a Assembleia de Israel, para a nação israelita, você está entendendo? Para a nação israelita, ok? Ponto 2, Assembleia dos Cidadãos, Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta refere-se à eclésia para demonstrar uma assembleia, né? Lembra que eu falei que no Velho Testamento foram 2 chamados só? Exatamente, a Septuaginta entra com referência de eclésia para demonstrar uma assembleia, Assembleia dos Santos, Assembleia de Israel, mas uma assembleia do povo de Israel. Não era da igreja, era do povo de Israel, certo? Um povo eleito, escolhido. Este não foi chamado. Este povo não foi chamado, mas sim tirado para fora. Enquanto a igreja é chamada, enquanto você como igreja, como eclésia, é chamado para fora, porque Jesus chama quem ouve o que o Espírito, quem ouve a voz do Senhor, quem ouve, você é chamado, porque você tem um livre-arbítrio. Israel foi tirado do cativeiro, foi arrancado, foi tirado de lá, certo? Com mãos fortes, foi arrancado de lá Israel, certo? A igreja não é tirado para fora, a igreja é chamado para fora, que tem um significado bem maior, porque quando você é chamado e ouve a voz do Salvador, do Senhor, de Jesus, e você atende a voz dele, você se torna uma ovelha dele. E no momento que você se torna ovelha de Jesus, ele começa a ter responsabilidade com a sua pessoa. Ele começa a te dar uma comida boa, saudável. Ele começa a te dar uma água saudável, a água da vida. Ele começa a tirar as moscas que estão te atrapalhando, tirar os seus problemas, tirar a sua inquietude, certo? Porque você chamou, você ouviu a voz do pastor. E você obedeceu a voz do pastor, certo? Você não seguiu, não foi arrancado, mas você foi chamado, ok? Então você tem um privilégio muito maior do que o israelita, ok? Ponto 3. O significado da Santa Igreja Católica significa universal, geral, literalmente de acordo com todo, certo? Lá no princípio, certo? Literalmente de acordo com todo. Lá no princípio, a Igreja Católica era de acordo com todo. Igreja universal essa, que era a igreja primitiva, que seguia a Bíblia Sagrada, os escritos, texto sagrado, certo? Ela significa que ela acordava com o todo, com toda a palavra de Deus, ela concordava. Então ela era a primeira igreja, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, os primitivos. No momento em que ela começou a trazer heresias no ano no ano de 197, que ela colocou a primeira heresia dizendo que Jesus não era divino, e no ano de 1906 ela disse que Jesus, de 196 depois de Cristo, ela disse que Jesus não era divino, e
no ano 197, ela acrescentou 7 livros apócrifos dentro da Bíblia. Neste momento, ela deixou de ser a universal, a primitiva, a igreja verdadeira, aquela que concordava literalmente com o todo da palavra de Deus, e agora ela se torna uma herege. E quando ela se torna uma herege, ela se torna o quê? Uma seita. A igreja católica hoje ela é uma seita, certo? Ela é uma seita. Então, antes ela simbolizava de cima para baixo, ela de um todo ela passava, agora não, certo? Agora ela não é mais uma igreja mundial, ela não é mais uma igreja, agora ela é uma seita, certo? Por isso que nós não seguimos as doutrinas da Santa Igreja Católica, santa entre aspas, certo? Porque não são santos, ok? Ok, ponto 2, elementos que identifica uma igreja. Vamos ver aqui o seguinte, a lição vem falando a igreja de Cristo, certo? Então, porque tem várias igrejas aí, mas a igreja de Cristo é uma só, e nós vamos ver os elementos que identifica a igreja de Cristo, ok? Que está aqui no ponto 2 da lição, certo? 1 do 2. Afinal, o que é igreja? Afinal, o que é igreja? Primeiro, igreja é fundamento de Cristo, Mateus 16 e 18, certo? Onde ele fala para Pedro, tu és Pedro, és pedra, e sobre esta edificarei, tal, que os católicos acham que Jesus está falando que vai edificar a igreja em Pedro, que eles são equivocados. Jesus diz que sobre este que você está falando, Pedro está falando de Jesus, sobre este que você está falando vai ser edificada a igreja, quer dizer, em mim mesmo vai ser edificada a minha igreja, Pedro, certo? Outra coisa, irmão católico, outra coisa, vocês falam que Pedro foi o primeiro papa da igreja católica. Se ele for o primeiro papa da igreja católica, por que os padres não podem casar? Me responde, por que não pega o exemplo de Pedro? Já que Pedro foi o primeiro papa, Pedro era casado, certo? Porque a Bíblia diz que Jesus orou para a sogra de Pedro, então isso significa que se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Então se Pedro foi o primeiro papa e era casado, por que os papas e os padres não casam? Sabe por que não casa, amados? Porque a igreja católica não quer amanhã depois da herança, não quer amanhã depois, quando o padre morrer, assumir uma família, tem que ficar pagando salário para uma família, para a família do sacerdote que trabalhou 20, 30 anos na igreja, certo? A igreja católica não quer ter responsabilidade, não quer ter vínculo trabalhista com a família, com a mulher que vai limpar a igreja, vai zelar da igreja, o filho que vai ter um plano de saúde, certo? O que eles não querem é isso, certo? Porque a própria Bíblia diz, se for para você ficar fornicando, é melhor que você case. Paulo falou isso, certo? E Pedro era casado. Então, meu irmão, se Pedro era casado, por que vocês não casam? Vamos lá. 2. Igreja. O que é igreja? Povo de Deus dentro da raça humana, isso é igreja. O povo de Deus dentro da raça humana, isso é igreja. Gálatas 3 e 28, depois você lê lá, Gálatas 3 e 28, vai te dar essa referência. O que é igreja? Igreja é vinho novo em novo odre, vinho novo em novos odres, certo? 4, o que é igreja? É fruto da vontade de Deus, Efésios 12 e 11, depois você lê lá, certo? Efésios 12 e 11, ou melhor, Efésios 1, capítulo 1, verso 2 ao 11, ok? 5, o que é a igreja? É um eterno propósito de Deus. Igreja é um eterno propósito de Deus, Romanos 8 e 26, ok? 6, o que é a igreja? Mistério de Deus. Igreja é mistério de Deus,
Deuteronômio 29, 29. O que quer dizer isso? As coisas reveladas são para o homem, as coisas ocultas são para Deus. Ok? 7. O que é a igreja? Nação santa. Nação santa. Certo? 1 Pedro, capítulo 2 e verso 9. Leia lá. 8. O que é a igreja? É uma fraternidade, irmandade, união, amizade. Ok? Agora eu quero falar para você o que não é igreja. O que não é igreja? Igreja não é um edifício inanimado. O edifício material não é igreja. O edifício, eu vou lá na igreja. Não, meu amigo, igreja é você, você é eclésia, você faz parte da igreja. O edifício inanimado é um templo que foi construído e consagrado a cultos a Deus. Está entendendo? Isso não é igreja. Edifício, ele é um lugar construído e consagrado para nós fazer nossas reuniões, certo? E fazer um culto a Deus. Segundo, o que não é igreja? Não é uma denominação. Igreja não é denominação, certo? A igreja é a Assembleia de Deus. Não é. A igreja é a Batista. Não é. A igreja é a Metodista. Não é. A igreja é presbiteriana. Não é. Denominação não é igreja. Denominação não é igreja, certo? Denominação é instituição aberta, fundada, com os dogmas e doutrinas, baseado na Bíblia, aonde se reúne uma parcela dos santos da igreja, uma parcela ali se reúne, certo? E faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja universal, mas denominação literalmente não é igreja. 3. O que não é igreja? Empreendimento nacionalista não é igreja. A igreja não é nacional, ela não é nacionalista. A igreja, ela passa as fronteiras. A igreja passa as fronteiras. Ela é universal e não nacional. Tá entendendo? O que é nacionalista é a denominação, a instituição, o prédio, o local. Mas a igreja de Cristo, ela não é nacionalista. 4. O que não é igreja? Igreja não é a continuação do judaísmo, certo? Não é a continuação do judaísmo. Judaísmo é um povo judeu, cultura, não faz parte da igreja, ok? Não é a continuação do judaísmo. 5. O que não é igreja? Igreja não é o reino dos céus, tá? O que é o reino dos céus? É o trono, é Deus, é Jesus, é os anjos, os arcanjos, os serafim. Isso é reino dos céus. A igreja não está no céu. Ninguém que morreu em Cristo Jesus, que fazia parte da igreja, está no céu. Coloca isso na sua cabeça. Lá no céu não tem ninguém a não ser quem de lá desceu, que é Jesus, os anjos e Deus, ok? Mas e as pessoas que morreram em Cristo? Estão dormindo no Senhor, aguardando o dia do arrebatamento. As pessoas que morreram sem Cristo estão no inferno? Não, porque eles não passaram por um julgamento. Deus é justo, Deus é justiça. Deus não vai colocar ninguém no inferno antes de um julgamento universal, certo? Quem está no inferno, irmão? Quem está no inferno é quem sempre esteve lá. Satanás e os seus demônios, seus anjos caídos, 1/3 dos anjos que era celestial, que adorava a Deus junto com Lucifer, que eles rebelaram e Deus jogaram eles de cima para baixo. Eles estão lá no inferno, mas não tem nenhum ser humano, nenhuma alma de um ser humano no inferno. Ainda estão dormindo no esquecimento, como nada tivesse acontecido. Quando Jesus
chamar nos ares a igreja, o Espírito Santo vai entregar a igreja para Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram sem Cristo não vão ressuscitar neste primeiro arrebatamento, vão ficar quietinho lá, descansando lá, adormecido no sono do esquecimento. Quando acabar o milênio, que tiver a guerra do Gog e Magog, que Jesus realmente prender Satanás, aí vai ter o grande trono branco, que todos serão julgados, e todos aqueles que não se dobraram perante Jesus, vai ter que se dobrar perante Ele na presença de Deus. Aí sim, aqueles que morreram sem Cristo vai ressuscitar para ser julgado, certo? Coloque isso na sua cabeça, que fique bem claro, bem claro. Então a igreja não é o reino dos céus, certo? 6. O que não é igreja é o reino de Deus. É mais amplo que a igreja, envolve Antigo Testamento, o reino de Deus. Eu falei do reino dos céus anterior. O reino de Deus, o que é o reino de Deus, irmão? O reino de Deus é ganhar alma, é construir templos, é dar oferta, é dar dízimo, é orar, é pregar, é cantar, é louvar, é adorar, é enviar missionários, é cuidar de órfão, cuidar de viúva, cuidar de estrangeiro, alimentar os que têm fome, dar conforto àqueles que não têm conforto, dar calor a quem está sentindo frio, dar água a quem está sede, fazer caridade, pregar o evangelho, fazer as coisas de Deus, adorar a Deus. E não é igreja também, faz parte, mas não é igreja. Por quê? Porque agora o reino de Deus abrange o Velho Testamento, sai da nossa dispensação. A igreja é da nossa dispensação. A igreja é da nossa dispensação da graça, enquanto o reino de Deus abrange a dispensação da graça e as dispensações que passou do Velho Testamento, certo? O reino de Deus, Noé fez parte do reino de Deus, Abraão fez parte do reino de Deus, a nação israelita fez parte do reino de Deus, entendeu? Por isso que o reino de Deus não é igreja, ele transcende a igreja. O reino de Deus transcende a igreja, que é só da dispensação da graça, ok? 7. O que não é igreja não é parentético de Deus. O que quer dizer isso, irmão? A igreja não é parente de Deus, porque nós somos servos. Nós não somos, nós somos irmãos de Jesus em Cristo. Não somos parente de Deus. A igreja não é parente de Deus. A igreja é uma instituição que adora a Deus, que está marchando para o céu, para adorar a Deus, ok? 8. O que não é igreja? Propósito. 8. O propósito de Deus para a igreja. Tá. Propósito de Deus para a igreja: pregar o evangelho. O propósito de Deus para a igreja: pregar o evangelho. Igreja é universal, conjunto de todos os salvos em todas as épocas e lugares. Não depende de denominação, certo? Não depende de número de membros e não depende de números de crentes, está entendendo? E abrangência territorial. A igreja de Cristo, ela é universal, é o conjunto dos salvos de todas as épocas, de todo lugar. Ela não depende de denominação, não depende de números de membros ou de crente, de quantidade de crente, certo? A abrangência dela não é territorial, ela é universal, certo? Irmãos, o que eu quero dizer? A igreja, presta atenção aqui. A igreja, ela não depende, para ser igreja, ela não depende de denominação, ela não depende de territorial. A igreja é aquela que está no Brasil, não, é aquela que está lá em Portugal, não, aquela que está lá em Israel, não. A igreja não depende de denominação, não depende de território,
não depende de números de membro. Ah, a igreja tem 10 crentes, tem 1000 crentes, não depende de número de crentes, certo? Porque a igreja ela é universal. A igreja ela ela compõe de todos os salvos em todas as épocas e lugares, certo? O que eu quero dizer com isso? Que eu que estou vivo, eu sou igreja, mas aquele que morreu há 20 anos atrás, ele é igreja. Não tem época. Depois que a igreja foi instaurada, Pedro e Paulo é igreja. É igreja. Silas é igreja. As pessoas os pastores que morreram há 100 anos atrás é igreja. Não depende de época, certo? Por quê? Porque o dia que Jesus vir nos ares, vai reunir todos esses povos de todas as épocas. Pedro e Paulo vai se reunir junto com a igreja atual, certo? Então, não depende de tempo, não depende de época, certo? Não depende de território, nem de quantidade de número de membros, certo? A igreja de Cristo não, entendeu? Muito bem. A igreja de Cristo, amados, não pertence a nenhuma denominação, certo? Ninguém pode falar, não, a nossa igreja é a igreja verdadeira. Porque a nossa igreja é a igreja de Cristo. Espera aí. Para começar, a igreja não é uma denominação. Ela pode ter milhares de crentes, que a igreja não é a denominação. A igreja que eu congrego nela, a Assembleia de Deus, no mundo inteiro, ela não é a igreja de Cristo. Não. Ela faz parte da igreja de Cristo. Ela é uma célula da igreja de Cristo, certo? Ela não está, a nossa que está certa, porque nós que somos igreja de Cristo. Não, ela não é igreja de Cristo, certo? Ela faz parte da igreja de Cristo, ela é uma parte. Por isso que Paulo simboliza a igreja de Cristo como corpo. Não é a Assembleia de Deus que é o corpo de Cristo, é a igreja que é o corpo. Só que quem compunha a igreja não é só a Assembleia de Deus. Eu estou falando da Assembleia de Deus porque eu estou dando exemplo da minha igreja. Não é só a Assembleia de Deus. Quem compõe o corpo, Assembleia, Batista, Metodista, Independente, Congregação, é isso, aquilo outro. Tem tantas igrejas, Deus é amor, só o Senhor é Deus, e missionária, e tal, e entendeu? Todas elas compõem o corpo de Cristo. A Assembleia de Deus é uma parte do corpo, mas não é o corpo. Você está entendendo? Então, não pertence a denominação nenhuma a igreja de Cristo. Tem uma igreja aí, uns tontos, que eles costumam chamar nós de primo, e eles falam que nós está à beira do caminho. Por quê? Porque nós não está no caminho ainda, sabe? Nós não está no caminho ainda, nós está à beira do caminho. E nós só vai estar no caminho se nós for para a denominação deles. Eu não falo nem para a igreja deles, porque eles não têm igreja, a igreja é de Cristo. Se eles for para a denominação deles, certo? Aí nós estamos no caminho, aí nós seremos salvos. Mas nós estamos na beira do caminho, somos considerados primo, não irmão. Ô tontinho, vou falar um negócio para você, seu tontinho. A Congregação Cristã do Brasil tem 110 anos que ela foi fundada, certo? Ela foi fundada aqui no estado do Paraná, aqui numa cidadezinha aqui, ó, certo? Ela foi fundada aqui numa cidadezinha aqui, ó. Vocês falam que ela foi fundada lá em São Paulo, vocês nem sabem da história da igreja de vocês. Ela foi fundada aqui numa cidadezinha aqui, ó, certo? A Assembleia de Deus tem quase 12 milhões de membros, mais de 12 milhões de membros, enquanto a Congregação Cristã do Brasil tem 2 milhões e pouquinho. E eles têm a cara de pau de falar que é só a igreja deles que vai para o céu, só eles que salva. Então esse Jesus é muito egoísta, porque se tem 110 anos que essa igreja, que essa denominação existe, quer dizer que de 110 anos para trás todo mundo que morreu foi para o inferno, não tem salvação, porque somente quem é da congregação que está salvo, que vai ser salvo.
Quem não for da congregação está condenado, não está na beira do caminho, não está no caminho, não vai para o céu. Então Jesus, ele é muito egoísta. Só vou lá no ano de 1910, vai fundar uma igreja e ali vai começar a igreja verdadeira. Ali vai começar a denominação verdadeira que vai ensinar as pessoas a ir para o céu. Antes deles vai todo mundo para o inferno. Até Pedro e Paulo foi para o inferno, né? Porque não existia a conversão cristã do Brasil na época dos apóstolos. Então Pedro, Paulo, Tiago, André, João foram tudo para o inferno. Vocês deixam de ser besta, pai. Vão ler a Bíblia. Para de acreditar em conversa fiada de ancião e vai ler a Bíblia. Palavra de Deus aqui, eu estou falando da revista, só que eu acompanho aqui na palavra de Deus. Aqui é Bíblia, filho, ó. Bíblia. Vocês têm que ler Bíblia, ó. Bíblia, sabe o que é Bíblia? É Bíblia. É Bíblia, tem que ler Bíblia. Bíblia. Certo? Eu não acredito que pastor fala, não. Eu acredito depois que eu examinar na Bíblia e ver que ele está falando da Bíblia. Você sabe por que eu dou aula dessa revista aqui? Porque todas as lições dela é baseada com versículo bíblico, que tem fundamento bíblico. Senão eu não dava teologia em cima dela. Certo? Eu não doaria aula. Eu só dou aula de teologia que tem fundamento na Bíblia. Então, meu amigo, põe na sua cabeça. Igreja não é denominação. Nem assembleia, nem congregação, nem batista, nem metodista, nem presbiteriana. É denominação, não é igreja de Cristo. Não é igreja de Cristo. Exatamente o que eu estou falando para você. Assembleia não é, batista não é, presbiteriano não é, metodista não é, universal do reino de Deus não é, Deus é amor não é, só o Senhor é Deus não é, cristã do Brasil não é. Nós somos denominação. Nós não somos igreja de Cristo. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Somos uma parcela. Ok? Fica bem claro. A igreja é invisível. E os fiéis do Senhor, que está dentro da igreja, são visível, ok? A igreja é invisível, porque ela é no mundo todo, mas os fiéis a Deus, que está dentro da igreja, é visível. Eu e você, que somos fiéis da igreja do Senhor, de Cristo, fazemos parte, nós somos visível. Igreja como organismo, comunidade de crentes unidos em Cristo pelo Espírito Santo, dotados de dons e ministérios para aperfeiçoamento dos santos. Isto é o organismo da igreja, visível e invisível, certo? O que é o organismo? Eu não estou falando de organização, estou falando de organismo vivo, comunidade de crentes unidos em Cristo pelo Espírito Santo, dotados de dons e ministérios para aperfeiçoamento dos santos. Isto é o organismo vivo da igreja. Nós estamos falando, amados, da lição. Nós estamos aqui falando da lição a igreja de Cristo, certo? Então eu estou abordando bem esse tema, ok? Igreja organismo precede a igreja organização, certo? A igreja organismo precede a igreja organização, Efésios 4:11, certo? Vai falar lá sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ok? Irmãos, igreja, a organização da igreja é local, é da denominação, certo? Onde tem ali a forma que eles trabalham com a tesouraria, com a secretaria, com o prédio, com a manutenção. Isso é a organização, o seu nome, seu CNPJ, sua razão social, seu nome de fantasia, a forma que eles elegem os seus obreiros, a forma que eles unge os seus obreiros, a forma que faz o seu batismo, a forma que aplica a Santa Ceia na igreja, a sua liturgia do culto. Isso é organização, mas o organismo transcende, porque o organismo não é da denominação, o organismo é da igreja, aonde tem
crentes unidos em Cristo pelo Espírito Santo, dotados de dons e ministérios para aperfeiçoamento dos santos de todo o mundo. Isso é organismo. A organização é administrar, construir um prédio, mandar missionário. Isso é administração. Eleger os seus obreiros como apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. Certo? Efésios 4:11 vai falar desses cargos. Agora outra coisa, tem uns bobos por aí que fala que não pode ter pastor. O verdadeiro pastor é Jesus, que pastor é ladrão, que pastor é que aquilo outro. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Efésios 4:11, pronto, vai ler lá, 4:11 de Efésios. Lá vai falar que uns foram chamados para apóstolo, para profeta, para pastor, evangelista e doutores, certo? Então, amado, para de falar mal de pastores, porque se tem o sumo pastor é porque tem os outros pastores que é ordenado por ele, certo? Então rasga a folha aí, arranca Efésios 4:11 da sua Bíblia, arranca fora. E nós estamos falando de lei de Velho Testamento, não, certo? Outra coisa, tem um outro besta, não, que esse negócio de teologia não existe, que teólogo não existe, que isso aí não é coisa de Deus, que não sei o que, não pode estudar a Bíblia não, que é pecado, não pode querer ficar estudando muito, porque a letra mata. Mata porque você é burro, porque você não estuda, certo? Se você fosse um doutor da Bíblia, você iria estudar, porque Paulo era doutor da Bíblia e não morreu, ao contrário, foi salvo por ele entender, certo? Teologia, amigo, não mata não, o que mata é você não querer ler Bíblia, você está entendendo? Quando fala que a letra mata, era a letra de Moisés, era a lei de Moisés que mandava apedrejar. Ah, pela lei manda matar, manda apedrejar, aquela letra lá de Moisés que mata, certo? Mas o próprio Jesus falou, errar por não conhecer as Escrituras, examinar nelas. Certo? A Bíblia diz que Jesus crescia na estatura, na graça e na sabedoria, porque ele estudava, meu amigo. Você entendeu? Não lê Bíblia não, fica comendo coisa que os outros falam, inventa aí, fica aí com essa conversa fiada, com a adivinhação boba aí. Então, doutores, teólogos, tem que estudar sim. Pastores, tem sim, são ungidos por Deus, certo? Da mesma forma que são os profetas, os evangelistas e os apóstolos. Efésios 4:11 para você, tá? Vai ler lá. Igreja militante. Igreja militante. Comunidade que peregrina em direção ao descanso eterno. Revestida com o poder da fé. Certo? Isso é a igreja militante. O que a igreja está militando? A igreja está militando em direção do descanso eterno, revestida do poder da fé, certo? Com a armadura de Deus, entendeu? Capacete da salvação e tal, escudo, e parará a espada, e o cinto, e a sandália e tal, que Paulo fala, tá entendendo? Então, isso é a igreja militante, estamos militando, estamos numa guerra constante, somos militantes, soldados de Cristo, que estamos em direção ao descanso eterno, revestido pelo poder da fé em Cristo Jesus, pregando o evangelho e salvando almas para o reino, aumentando o exército, aumentando os militantes para a grande assembleia que será no céu na boda dos cordeiros com Cristo. Ok? Igreja triunfante. Que é a igreja triunfante? Cristãos já mortos. Ouviu isso? Quem é a igreja triunfante? Os cristãos que morreram em Cristo Jesus. Os salvos. Morreram em Cristo Jesus. Estão salvos. Está esperando a vinda de Cristo. Certo? Esses são os triunfantes. E os salvos que vão subir e servir na bodas do Cordeiro. Os salvos que já morreram em Cristo, esses são os triunfantes. Aqueles que alcançar a vinda de Cristo
que morrer salvo ou for arrebatado em Cristo vão se reunir na boda dos cordeiros para receber seus galardão. Estes que serão salvos em Cristo Jesus são a igreja triunfante aqui da terra, ok? Depois de trocar a espada, pela palma da vitória. Olha, eu combati o bom combate, venci, terminei a carreira e guardei a fé. Está aqui, meu Deus, a espada do combate, recebe a palma da vitória. Esse é a igreja triunfante, amém? Esse é a igreja triunfante. Aspectos inclusivos da igreja. Aspectos, eu estou falando, amados, eu estou falando da lição aqui, estou dentro da lição. Eu estou falando aqui, estou falando da igreja de Cristo, todas as etapas. Agora estou falando do aspecto inclusivo da igreja. O que é aspecto inclusivo? Aspecto inclusivo é a inclusão, o recebimento das pessoas, a aceitação de quem vem, de quem sai e vem para a igreja, a eclésia, a inclusão. Nós temos que incluir as pessoas e não excluir, certo? Composta de pessoas de todas as raças. A igreja inclusiva, ela não faz diferença de pessoas, ela não é discriminatória, certo? Ela aceita pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações, estado financeiro, de qualquer forma, com problema físico, com problema sadio, com doença, tudo quanto é jeito, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas classe média, pessoas brancas, pessoas loiras, pessoas negras, pessoas, certo? Raça, de qualquer tribo, de qualquer raça, de qualquer nação. Isso é a igreja inclusiva, não exclui ninguém. Todos que vêm recebem, faz parte do corpo de Cristo. Isso é a igreja inclusiva, certo? Igreja local representa uma parcela. A igreja local, ela representa uma parcela da igreja universal, certo? Uma parcela nós somos da igreja universal, a igreja local, certo? Conjunto de salvos de uma determinada local, cidade, distrito, município, país, estado. Isso é a igreja local, uma parcela da igreja universal, certo? No aspecto geral, a igreja é um grupo unido no mesmo propósito e fé, certo? Olha, eu estou aqui no Brasil no mesmo propósito e fé que o meu irmão está lá na Escócia. Ele também está com o mesmo propósito e fé, porque eu sou igreja e ele é igreja. Nós juntos se unindo se tornamos a igreja de Cristo. Está entendendo? Isso é a igreja local, isso é o propósito geral, certo? O propósito geral da igreja é a igreja um grupo unido no mesmo propósito, a mesma fé contemporânea, certo? A missão da igreja: primeira missão da igreja, adoração; a segunda, edificação; e a terceira, evangelização. Você aceita Jesus, você começa a fazer parte da igreja, você começa com a adoração a Deus, depois você vai se edificar. Se edificar onde, irmão? Aqui, ó, na palavra de Deus, na palavra de Deus, não é na conversa do pastor, nem do missionário, nem do apóstolo, nem do ancião, nem do professor, nem de mim que estou aqui te falando, mas você vai se edificar onde? Edificar na palavra de Deus. Depois que você tiver edificado, a evangelização, você vai ter que partir para o campo e evangelizar aqueles que ainda não foram evangelizados. Esta é a missão da igreja, certo? Adoração: nós somos salvos, somos edificados e vamos para o campo de evangelização. É 3 etapas que nós temos aqui, certo? Estamos na militância, ganhando pessoas, pregando o evangelho. Então nós temos que ir para a batalha. Esta é a missão da igreja aqui na terra. Aspecto exclusivo da igreja: tem o reconhecimento ortodoxo. Esse é o aspecto exclusivo da igreja. Reconhecimento ortodoxo. Tem fé e tem ação. Nós temos que ser reconhecido como igreja aqui na terra, certo? Porque nós temos que ser reconhecido ortodoxamente. Nós temos que ter fé naquilo que nós pregamos e lutamos, e
ação, certo? Que são as obras, amados. Porque nós temos que ser igreja, dar exemplo, ter fé no Criador, em Jesus, que fundou esta igreja, e nós temos que ter o que? Ação. Temos que pregar o evangelho, temos que enviar missionário, fazer caridade, fazer obras, porque a fé sem obra é morta. Ah, mas você quer dizer que a fé salva? Salva. A fé não salva eu que estou fazendo, a obra não salva eu que estou fazendo. Ah, quer dizer que a obra salva? Salva. A obra não salva eu que estou fazendo esta caridade, porque eu não sou salvo pela obra que eu faço. Eu sou salvo pela fé que eu tenho em Cristo. Só que quando eu faço uma boa obra, serve de testemunho para aquele que não é crente. E quando ele veja a minha boa obra, o meu testemunho, ele acaba se aceitando Jesus pela obra que eu fiz. Então para ele a obra salva. Depois que ele é salvo pela obra, ele aceita Jesus, o Espírito Santo enche a vida dele, e ele começa a ter fé, e ele vai ser salvo, ele vai agradar a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé é possível agradar a Deus. Ele vai ser salvo pela obra que eu fiz, porque ele vai gostar daquilo que eu fiz, vai servir de exemplo, ele vai vir para Cristo, vai aceitar Jesus, vai ser salvo, vai polir a sua fé, vai aumentar a sua fé, e ele vai começar a fazer obras igual para salvar outras pessoas. Isso é aspecto exclusivo da igreja, certo? Qual é o governo da igreja? O governo da igreja. A igreja não é democrática. A igreja de Cristo não é democrática. Não tem democracia na igreja. Nossa, não tem não. Democracia quem tem é o homem, é o governo humano. O governo da igreja de Cristo não. A igreja de Cristo não tem democracia. Democracia é aquilo que você fala o que você quer, pensa o que você quer e faz o que você quer. Na igreja de Cristo não é assim, não tem democracia. Aqui quem manda é Cristo, quem fala é Ele, é baseado na palavra dEle, galgado na palavra dEle, firmado na palavra dEle, segundo a palavra dEle, com a palavra dEle, tudo por Ele, tudo para Ele e tudo com Ele, e sem Ele é nada. Então aqui não tem democracia. A igreja de Cristo não é democrática. Só que a igreja de Cristo também não é ditadura. Você não vem pela... irmão, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira! Para começar, isso aí não está nem na Bíblia, essa frase. Tá? Isso aí é uma frase do Allan Kardec. Você está colocando coisa do espiritismo de Allan Kardec dentro da Bíblia. Ah, a Bíblia fala que aquele não vem por amor, vem pela dor. Mentira, irmão, não existe. Eu já li a Bíblia já mais de 13 vezes. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma frase de Allan Kardec do Espiritismo. Deus não chama ninguém pela força. Nós estamos na dispensação da graça, meu amado. Ou você vem por livre e espontânea vontade, você tem um livre-arbítrio, ou você não vem. Se você não quiser vir com a pregação do Evangelho, o problema é seu. Você vai morrer, vai para o inferno. Certo? Aqui, ó, Deus já deixou tudo pronto. A profecia dele está aqui, ó. Quem aceitar isso aqui vai para o céu. Quem não aceitar, inferno. Então não é ditadura, você vem se quiser. Deus não pega você pelo colarinho ou na marra não, viu? Não existe isso aqui não. E o que a igreja de Cristo é então? Qual é o governo da igreja de Cristo? O governo da igreja de Cristo é a teocracia. Certo? Teocracia dentro da igreja de Cristo é teocrática. Fazemos aquilo que Deus quer. Olha, acontece isso. Ah, mas você não falou que o homem não vem pela dor, tem um livre-arbítrio? O homem ímpio, quando ele não aceitou Jesus, depois que ele aceita Jesus, e ele se compromete com o corpo da igreja de Cristo, que ele se compromete em ter um cargo, em fazer algo, aí ele tem que entrar pela teocracia. Ele não quer a teocracia de Deus. Eu não quero esse regime de governo da igreja. Então você sai da igreja, volta para o mundo, seja mundo novamente, deixa de ser eclésia, deixa de ser saído chamado, abandona o seu chamado. Você tem um livre-arbítrio, vai para o mundo, deixa de ser eclésia. Está entendendo? Mas se você quer ser igreja, se você quer ser eclésia, você tem que entrar pela teocracia, certo? E eu não estou falando
Teimocracia não. Tem crente que ele é teimoso. Teocracia, eu estou falando. Não é democracia de teimoso, não. É teocrático, de teocracia. Tem que fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus quer e aquilo que é necessário fazer na Igreja de Cristo. Amém? Esse é o governo. Então aqui eu falei, certo? Aqui eu falei até o ponto. Aqui eu falei para você. Deixa eu ver aqui o ponto 5, certo? Então o ponto 5 aqui. O ponto 1 do 2, eu falei para você. Até que eu falei o ponto 1 do 2, certo? 1 do 2, deixa eu achar aqui na revista onde que eu parei. Tá difícil. 1 do 2, sumiu aqui. Mas já tô achando aqui, peraí. Ah, tá aqui. 1 do 2, afinal o que é a igreja? Então até agora eu estava falando para você da igreja, certo? As ordenanças, vamos ver as ordenanças agora. Vamos ver as ordenanças. As ordenanças, certo? Ponto 2 do 2. Primeiro, batismo em águas. Batismo em águas. Imersão em tanque batismal ou lagoa ou rio. Irmãos, primeiro, põe um negócio na sua cabeça. O batismo nas águas, ele tem que ser submerso, por imersão. O que significa o homem ser sepultado e nascer de novo? Isso é um símbolo, certo? Tanto é que Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 de João, que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, você vai ver que a água está em letra minúscula, certo? E o Espírito em letra maiúscula. Por quê? Porque ali é o seguinte, ali tem uma coisa natural que é a água e a coisa espiritual que é o Espírito. Então o homem tem que mudar os seus hábitos natural e vai passar a ter algo na vida dele espiritual com aquele hábito, certo? Agora, tem gente que leva isso aí para o lado da idolatria, amados, certo? Por quê? Porque tem que batizar no rio, porque Jesus batizou no rio. Esse negócio de batizar em piscina, em tanque batismal, isso aí é errado. Quem falou para você que é errado? Quem falou para você, amado, que é errado? E amados, Jesus falou com Pedro: Pedro, vai na casa de Cornélio, do centurião Cornélio, romano Cornélio. Vai lá e batiza ele e sua família. Você sabe onde que Pedro batizou ele? Na piscina da casa de Cornélio. Cornélio tinha um chafariz. Tinha um chafariz lá, uma mini piscina na frente da sua casa de enfeite. E foi ali que Pedro batizou ele e sua família. Do mesmo jeito que Deus falou para Pedro, irmãos, vai lá na casa de Cornélio, para Pedro não fazer imundo aquilo que ele santificou, certo? Porque Pedro não achava que gentil, romano, não podia ser batizado, fazer parte do corpo da igreja de Cristo. E Deus falou para ele: vai lá, Pedro, larga de fazer imundo aquilo que eu já santifiquei. Cornélio já está santificado, ele já aceitou a vontade do coração dele, já aceitou. Vai lá e batiza ele lá, certo? E Pedro foi lá e batizou ele no tanque, na piscina, no chafariz da casa dele. Amados, Deus não podia falar: Pedro, mas não batiza lá no chafariz não, tá? Leva ele no rio aí, num corga aí, numa lagoa, e batiza lá no rio, tá? Porque lá no chafariz não pode. Deus não tinha esse poder, irmão, para falar com Pedro? Não. Eles eram aleijados, mas porque ele era aleijado, ele era muito velho, não podia andar. Ele era aleijado, então, aí nesse caso, tem uma exceção, conversa fiada, amados. Ele era rico, ele era um homem novo ainda, ele era rico, ele podia pegar uma carruagem e ir lá no rio, certo? Certo? Mas a Bíblia diz que assim que ele foi batizado nas águas, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado com língua. Você vê que Deus aprovou o batismo de Cornélio e a sua família.
Agora você vem com essa conversa fiada, falar que o batismo tem que ser só no rio, ou só no lago, e não sei o quê, porque Jesus porque ele estava ali naquele momento. João Batista batizava no Rio Jordão lá, porque ele não tinha uma piscina na casa dele. João Batista morava no deserto, lá no deserto nem água tinha. Aí ele vinha para a cidade, pregava, o povo aceitava, e ele batizava ali. Entendeu? As igrejas hoje tem tanque batismal, tem conforto, as irmãs conseguem, vai então pro rio lá, aquele rio. Isso é idolatria, irmão. Não tem problema. Se a sua igreja não tem tanque, não tem piscina e você quer ir num rio, amém. Também não é pecado. Não é pecado. Mas não faz, irmão, idolatria com as coisas que não é. Não, o batismo só vale se for no rio. Porque Jesus batizou no rio. Jesus batizou no Rio Jordão. Então, já que o batismo tem que ser igual Jesus batizou, vai lá no Rio Jordão, porque daí só vai valer lá então. Qualquer rio não vale. Só vale no Rio Jordão lá. Só vale lá, tá bom? Ué, porque tem que ser do jeito que Jesus fez foi lá no Rio Jordão, então tem que ser o batismo, tem que ser lá no Jordão. Pega o passaporte, compra passagem, paga a passagem de todo mundo da igreja, do seu pastor, todo mundo, pega o avião, vai lá pro Rio Jordão lá e batiza lá, certo? Aí tem que largar, mano, dessas coisas bestas. Não pode fazer isso aí de idolatria, não. Estão fazendo, o negócio é batizar, é afundar o cara na água e tirar e acabou. Ok? Que significa arrependimento. O homem se arrepender dos seus pecados por livre e espontânea vontade, com a sua própria boca, e confessar, deixar e batizar. Esse será salvo, certo? Igreja católica, aí ó, vocês ficam batizando criança de 3 meses, 6 meses de idade. Para quê? Se a criança não tem pecado. Se a criança depois, eu sou advogado. Eu sou advogado e no presídio eu converso com um monte de pessoas que falam para mim que é católico. Não, eu sou católico desde nascença. Minha mãe batizou na igreja católica, eu sou católico, eu sou católico, sou católico. Ah, bandido lá, matou 10, 20. Falei, amado, mas você não é católico, você não foi batizado na igreja católica, você vai fazer uma barbaridade dessa. Eu não mandei ninguém me batizar, jogaram água na minha testa porque quis, eu não pedi. E é verdade, irmão, o batismo não vale nada. Não vale nada. Porque o batismo é arrependimento. É deixar o pecado. Batizar. Se tornar uma nova criatura. Nascer de novo. Ser um homem livre. E Jesus passa uma borracha. Agora pega a criança de 6 meses, joga a aguinha na testa. E joga só a aguinha na testa. Até batizado, bonitinho. Cresce, vira um marginal, um bandido. Cresce, vira um ateu. Não creio em Deus não. Mas batizou porque quis. Eu não mexo com isso aí não. Deus nem existe. Vira um ateu. Um à toa, né? Ou um à toa. Um ateu, um à toa. Tá entendendo? Então, amados, batismo com fins lucrativos. Porque os pessoal católico vive aí nos meios sociais criticando os crentes que dá dízimo, que dá oferta, que Edir Macedo tá ficando milionário, que não sei quem tá rico, que você é besta, que você é um otário. Vou falar para você. Primeiro que dar dízimo e oferta não é crime, certo? Pedir ainda no nosso Brasil não é crime. Dar também não é crime. Outra coisa, estão dando o que é deles, eles não estão pegando a mão no seu bolso, certo? Outra coisa, você vive falando, certo? Compara as igrejas de crente no nosso país, não precisa nem ser no mundo inteiro, com as igrejas católicas. As igrejas católicas é cheia de catedral, são milionários. Os padres, os papas vivem na maior mordomia, tem cadeira de ouro, caneta de ouro, certo? O pastor fica vendendo água, não sei o que, lencinho, toalhinha. E o padre que vende água benta, que vende pedaço de gesso, que fala que é santo, que vende tanta crucifixo, que vende tanta coisa, vende lugar no purgatório, vende indulgência, vende missa do 7º dia, missa para morto, missa do 7º dia, batizado, casamento na igreja, crisma, comunhão, tudo isso a igreja católica cobra uma fortuna e vocês não falam nada. Quer falar do cara que vendeu uma caneta ungida, o outro que vendeu uma toalhinha. Macaco senta no rabo, quer falar do rabo dos outros? Tem mais de 500 anos que a igreja vem desfalcando os fiéis, gente. E a igreja católica pede oferta e dízimo também. Vem com essa conversa fiada aqui, que aqui não cola não, viu? Pra vocês aqui, Aqui pra vocês aqui,
Batismo, significado, arrependimento, sepultamento do homem velho e o nascimento de um homem novo, certo? Santa Ceia, expressão que na Bíblia não fala Santa Ceia, você não vai achar na Bíblia escrito Santa Ceia, é ceia do Senhor, mas a gente costuma falar Santa Ceia, é uma expressão, a força, certo? É uma ordenança própria de Jesus para celebrar, certo? Lembrar de Cristo. Nós fazemos a Santa Ceia uma vez por mês na nossa igreja. Na nossa denominação Assembleia de Deus, se faz a Santa Ceia uma vez por mês, de 30 em 30 dias. Geralmente, aqui em Londrina, é no segundo domingo do mês, certo? Todas as congregações fazem no mesmo dia a Santa Ceia, ok? É uma ordenança para nós nos lembrar de Cristo até a sua vinda, certo? E a ceia, amados, não é da denominação. Se eu estiver na congregação fazendo a ceia e chegar um irmão de outra denominação, de outra crença, de outro lugar, de outra região, e sentar no banco e colocar a mão para pegar a ceia e ceiar, eu tenho que deixar, porque a ceia não é minha, a ceia é do Senhor e não da denominação. A ceia não é da congregação, a ceia é do Senhor, a Santa Ceia de Cristo. O corpo, simbolicamente, o corpo e o sangue é de Cristo e não é da denominação. Então por isso que nós não podemos proibir qualquer pessoa adulta, consciente, sóbrio, que queira participar da ceia, salvo se for uma criança que não tem discernimento o que ele está fazendo, e uma pessoa que estiver embriagada fora de si. Ao contrário, qualquer homem que estender para pegar a Santa Ceia, a Bíblia diz, examina o homem a si mesmo e decide se ele está preparado ou não, porque a ceia não é da denominação, nem da congregação que está distribuindo, mas sim a ceia do Senhor, amém? Vamos lá, ponto 3 do 2, adoração, glória a Deus. A glória de Deus deve ser o nosso principal fator de motivação de adoração, certo? Deus seja adorado, engrandecido, honrado, louvado, em consequência do nosso trabalho, nós que somente Ele receba toda a glória e toda a honra, certo? Então Ele tem que ser adorado, Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser glorificado, certo? Todo trabalho e toda glória e toda honra para Ele, certo? Nós não temos que ser exaltado, certo? Nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós temos que fazer esta adoração. Nós temos que adorar em espírito e em verdade o seu santo nome, ok? Ponto 4, a família de Deus. Não confunda igreja com templo, já falei isso para você. Casa de Deus, família, irmão, metaforicamente falando, através de Jesus fomos adotados, somos um prosélito, certo? Somos herdeiros de Deus, porque Jesus morrendo na cruz, Ele nos fez seu filho, ok? Ponto 3, 1 do 3, o corpo de Cristo, o corpo e seus membros, Jesus transcende a igreja e a tudo, ok? Jesus, Ele transcende a igreja e a tudo, nós pertencemos a Ele, por isso que somos corpo dele. Ele é o cabeça, a coluna, a pedra da esquina, a pedra fundamental. Ele transcende todas as coisas. Jesus não nasceu ali em Maria. Jesus, ele é desde a fundação do século, certo? O corpo e as suas partes, membros diferentes, mas cada um com a sua função, amados, certo? Melhor exemplo da Bíblia que Paulo poderia ter dado,
que a igreja representa o corpo de Cristo, certo? E um rebanho, é dois exemplos excelentes, o corpo e o rebanho, certo? Primeiro, você tem uma ideia, o corpo de Cristo, a igreja, no mundo todo, é o corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Você vê que nosso corpo tem partes diferentes, tem atividades diferentes, tem atitudes diferentes, trabalha em horários diferentes, trabalha de forma diferente, mas é o mesmo corpo, e um depende do outro. Todos nós somos dependentes um do outro. O pedaço do corpo que está aqui no Brasil é dependente do pedaço do corpo que está lá no Japão. Somos todos, a igreja universal faz um corpo universal, onde Cristo é o cabeça, certo? Essa mão não pode falar para o pé: ah, pé, eu sou mais bonita que você, eu sou mais limpinha, ó, tá vendo? Aonde o que eu faço você não pode fazer, tá, todo mundo tá me vendo aqui, olha que bonito que eu tô aqui, olha, sou tão bonito, mas olha aqui, tá melhor que você tá escondido. Eu sou um membro do corpo com mais destaque, tem mais utilidade. Será que tem? Será que é? Aí o pé fala para ela assim: você não fica aí, você não fica com conversa fiada, não, porque você só está aqui porque eu te trouxe. Se eu não tivesse trazido você, caminhado até aqui, você não estava aqui bonitinha, se exibindo para os outros. Aí a mão fala: mas você também só veio até aqui, não machucou os seus pezinhos, você também não se machucou, senhor pé? Porque eu calcei a sua meia em você para te dar conforto e um sapatinho no seu pé, certo? Aí a boca fala: irmão, mas você fica aí, você está mexendo porque eu estou falando, você está me acompanhando, então você também não é grande coisa. Aí o cérebro fala assim: a mão só mexe porque eu mando, a boca só fala porque eu mando, o pé só anda porque eu comando, porque o cérebro é a cabeça, é Cristo. Você está entendendo? Toda parte do corpo tem fundamento no corpo. Se eu cortar esse dedinho aqui, ó, o corpo inteiro vai sentir. O corpo todo vai sentir se eu cortar esse dedo, certo? Todo o corpo vai sentir se eu cortar esse dedo. Tem órgão do corpo que ele não é visto. Tem órgão do corpo que pessoas não gostam nem de falar o nome dele, mas fica sem ele para você, se você sobrevive mais do que 3, 4 dias. Você não sobrevive, certo? Tem pessoas no corpo de Cristo que não é visto. Tem pessoas na igreja que não é visto, não é enxergado, na igreja mundial. Tem missionário que eu não conheço, mas ele está ganhando alma lá para o reino de Deus, para manter a igreja de Cristo, certo? Tem outras partes, outros homens que é de destaque. Tem homens, tem senhorinhas da igreja que estão orando dia e noite para os pregadores, para os pastores, e você não vê ela, você não vê, entendeu? Tem órgão que ele trabalha, ele está parado, ele só trabalha uma certa hora. Tem membro da igreja que ele é parado, ele trabalha só uma certa hora, certo? Seu intestino, por exemplo, ele está parado agora, por exemplo, meu intestino está parado. Daqui a pouco eu vou jantar, eu vou comer, vou me alimentar, certo? Vou saborear. Aí daqui, depois que eu me alimentar, depois de um tempo, o meu organismo, o meu intestino vai começar a trabalhar, vai começar a fazer o seu trabalho forçado, certo? Para digerir todo aquele alimento, para ir a gordura para um lado, a proteína para o outro, a vitamina para o outro, o bagaço para outro, o líquido para outro. Assim é a igreja de Cristo, assim é o corpo de Cristo, certo? Assim é o corpo de Cristo, amados, corpo da igreja, certo? Então, não adianta eu querer achar que eu sou o bonzão, ou o outro achar que é o bonzão, porque ele faz parte de um corpo que está funcionando, porque todos têm função, todos têm uma utilidade, nenhum é descartado, nenhum é descartado. Jesus não descarta ninguém do seu corpo, todos os órgãos, os membros do corpo, faz parte do corpo de Cristo, que ele é o cabeça,
E ele não descarta ninguém. Por mais doente que esse órgão tá, ele vai manter no corpo para esse órgão, esse membro do corpo se tratar e se recuperar, certo? Tá entendendo? 2. A morada de Deus. A arca tinha a Shekinah e a presença de Deus. A arca da aliança tinha a Shekinah e a presença de Deus. Certo? Outra coisa, amados, essa arca aqui não sumiu, ninguém pegou ela não. Essa arca em Apocalipse 11 e 19, ela está lá no céu guardada. E o maná está dentro dela. E eu tenho certeza que aquele pote de maná, Jesus vai pegar e vai servir para nós lá na boda do Cordeiro, na grande festa que Jesus vai nos servir. Certo? A grande ceia, eu acho que está dentro daquele pote de maná, lá dentro da arca, que João, em Apocalipse 11 e 19, vai falar que ele viu a arca da aliança lá no céu. Está guardadinha, não cai na mão dos inimigos não, viu? Tinha o Santo dos Santos, o tabernáculo, o templo de Deus. Lá no templo, a Bíblia vai dizer que Deus desceu, encheu todo o templo com a sua glória, mas não ficou ali. Isaías vai falar que ele viu a glória de Deus encher todo o templo novamente, tal, e onde que ele se converteu, certo? O homem era vazio naquele tempo, o Espírito Santo vinha e ia, certo? Mas quando Jesus subiu, ele falou: não vou deixar mais vocês órfãos. O Espírito Santo não vai mais visitar vocês. Deus não vai vir com a Shekinah dele visitar e dar uma profecia, só isso. Não, agora eu vou mandar o Consolador, que é o próprio Deus, o Deus Espírito Santo. Agora ele vai habitar entre vós, dentro de vós. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E através do Espírito Santo vocês vão ter unção. E através dessa unção vocês vão ter um poder. Mas é um poder sobrenatural. Não é um poder natural não. É um poder sobrenatural. Certo? Então vocês vão receber o Consolador. E ele vai fazer morada no seu coração. Certo? 3. Os membros do corpo, como falei no começo, todos que aceitam Jesus é batizado pelo mesmo Espírito e é ligado em dom, certo? Todos que aceitam Jesus é batizado pelo mesmo Espírito e pode receber línguas e dons, certo? Ou dons de línguas e outros dons, ok? Precisamos um dos outros. Nenhum membro é descartado, como eu falei. Todos têm a utilidade. Uns se destacam mais, outros são mais discretos. Mas o corpo depende de todos os membros para funcionar perfeitamente. Certo? Conclusão. Vamos ler aqui a conclusão e encerrar esta bela aula. Ok? Conclusão. Diante do exposto, concluímos que Deus estabeleceu a sua morada primeiramente no tabernáculo, depois no templo, ambos consagrados a Ele. E que, a mesma forma, o Espírito Santo também estabeleceu a sua habitação no corpo de Cristo, de cristão individual, entre gentios e judeus. O Senhor Jesus formou um novo povo, de modo que o gentio deixa de ser gentil quando se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. A missão principal da igreja é adorar a Deus e propagar o Evangelho em todas as nações e terra. Amado, como eu falei para você, diante do exposto concluímos que Deus estabeleceu a morada dele primeiro no tabernáculo, na arca da aliança, certo? Depois no templo e depois ele fez morada, Espírito Santo, no próprio homem, certo? E ele, como ele é Deus, ele habita em todos os lugares, ele faz morada individual em cada homem, certo? E a missão principal nossa aqui na terra é adorar a Deus, como eu já falei. A primeira coisa é a adoração, Deus, e propagar o Evangelho a todas as nações e terra, certo, amados? Você tem o Espírito de Deus, certo? Se você ainda não foi batizado com língua, peça que ele te dá, porque Deus dá tudo aquilo que é bom para o homem, tudo aquilo que o seu coração desejar, ele te dá, desde que for bom para você, certo? E aqui encerramos mais uma aula. Eu agradeço a sua atenção, a sua compreensão,
Eu peço que Deus continue lhe abençoando, continue orando por nós. Qualquer dúvida, é só perguntar aí no link abaixo, que eu deixo aí a descrição, o telefone do meu WhatsApp. Você pode fazer suas perguntas aí também, que eu respondo por aí também. E assim nós encerramos, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo, dizendo para você que nós somos o mesmo corpo, nós somos a Igreja de Cristo universal, a Igreja de Cristo na terra. Estamos militando para o céu em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e um forte abraço. Até a próxima aula. Na paz do Senhor Jesus. Amém.